Nós iniciamos hoje a terceira parte do aprofundamento que estamos fazendo do relatório de síntese da primeira sessão da Assembleia Sinodal. Essa terceira parte, ela tem como tema geral tecer laços e construir comunidade. E o primeiro capítulo que nós vamos abordar no programa de hoje, o tema é uma abordagem sinodal à formação. Nos diz o texto que cuidar da sua própria formação é uma resposta que cada batizado dá ao Senhor para fazer frutificar os talentos recebidos e colocá-los em favor de uma comunidade. E assim, este ato de responder ao Senhor e de se formar revela como esta generosidade para o serviço, para a missão eclesial. Para nos ajudar nessa reflexão sobre a formação, que envolve a formação de todo o povo de Deus e que toca também na formação daqueles que se preparam para a vida consagrada, para os ministérios, eu recebo a irmã Maristela Ganassini e o padre Jaldemir Vitório. A irmã Maristela Ganassini, ela é religiosa da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus, é assessora do setor Juventude e Vocação da CRB e também assessora a Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e Vida Consagrada da CNBB. Irmã Maristela, seja muito bem-vinda à Igreja Sinodal. Obrigada a todos que acompanham. Marcos, que bom estar com vocês nesse momento e falar um pouco sobre aspectos da formação dentro do sino da caminhada sinodal. Muito obrigado. E o padre Vitório, ele é jesuíta, é professor e diretor do Departamento de Teologia da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte. Padre Vitório, seja muito bem-vindo ao nosso Igreja Sinodal. Mais uma vez, o senhor já esteve conosco há um tempinho e bom tê-lo aqui novamente. É uma grande alegria estar aqui hoje com vocês, conversando sobre esse tema fundamental quando se trata de sinodalidade, porque é daí que nasce o incentivo para uma igreja sinodal. Muito bem. Padre Vitório, gostaria de começar ouvindo o senhor, porque aqui no texto que a gente tem refletido aqui do relatório de síntese, tem uma pontuação que me parece muito pertinente para a gente abrir esse diálogo, que fala que o povo de Deus, ele não é só objeto, mas ele também é sujeito da formação, sujeito corresponsável. Como é que a gente pode envolver o povo de Deus nos processos formativos? Veja o seguinte, tem aí por trás dessa afirmação, né, uma eclesiologia, que a gente tem que refletir sobre ela, porque me parece que não é correto, pelo seguinte sentido, ou seja, o povo de Deus é o povo de Deus que está sempre em formação. Ou seja, não tem o povo de Deus e a formação, mas o povo de Deus é sempre povo de Deus em formação. Por isso que nunca pode ser objeto, porque ele está sempre em formação. E quem forma o povo de Deus, em primeiro lugar, é Deus, é o Espírito de Deus. Ou seja, quem forma o povo de Deus é Deus mesmo, na força do seu Espírito. E Deus, na força do seu Espírito, vai contando com pessoas que são do povo de Deus, que estão engajados na caminhada do povo de Deus, e essas pessoas se tornam, de certo modo, instrumentos de Deus para a formação do povo que Deus está formando. Quer dizer, então, dizer assim, que o povo de Deus não é objeto, bom, ele pode dizer que é objeto, mas se for objeto da ação de Deus, pode dizer, mas não é assim o objeto da ação do padre, da religiosa ou do assessor, de quem quer que seja. O assessor é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus para a formação do seu povo. Agora, quando se trata do ministro ordenado, né, então aí tem, vamos dizer, uma responsabilidade que a pessoa recebe, que o ministro recebe, no contexto do povo de Deus, ao qual ele pertence, e ele também está em processo de formação, ok? E ele, então, vai dar o melhor de si para que o povo cresça na sua caminhada para Deus. Então,
os ministros e os religiosos também, quem é do povo de Deus, está sempre sendo formado por Deus. Então, a gente tem que evitar essa visão assim, o povo de Deus e os formadores do povo de Deus. Essa visão é equivocada. Você não pode dizer que o povo de Deus é objeto da formação, é na força do Espírito, ou seja, é o povo de Deus que tem que assumir isso, essa responsabilidade, dizer, Deus está me formando, eu tenho que me engajar na dinâmica de Deus. E a gente tem que ter essa consciência. É porque é daqui que nasce a visão de sinodalidade na formação. Uhum. E aí diversos elementos, né, que fazem parte desse processo, dessa abertura que o Padre Vitório traz aqui para a gente pensar já essa dinâmica formativa, né? O texto, inclusive, coloca o contributo daqueles que desempenham o ministério na igreja deve cruzar-se com a sabedoria do simples em uma aliança educativa que é indispensável à comunidade. Nós encontramos aqui, irmã Maristela, no texto do relatório, assim, a formação em diversos aspectos, inclusive fala sobre a formação catequética, a formação das comunidades, né, a participação ativa. Como é que nós podemos pensar também na formação atingindo essa dinâmica nas comunidades, no processo catequético? Partindo disso que o Padre Vitório traz, de que nós somos povo de Deus em formação, nós temos que pensar desde que a criança nasce, desde que ela é introduzida na vida cristã, a fazer esse processo justamente dentro da família. Então, um primeiro ambiente formativo é a família, para depois fazer esse encontro com a comunidade eclesial, essa busca e esse aprofundamento desse encontro, dessa possibilidade de encontrar-se com Jesus. Eu acredito que o primeiro elemento é o fortalecimento da sua fé dentro de casa, dentro da família, e esta peregrinação com a iniciação à vida cristã, que é onde se dá o início, onde se dá toda a formação também cristã dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e entram as grandes oportunidades de fazer as suas escolhas, de fazer os seus processos de discernimento, de buscar aquilo que é um constante, a busca pela santidade, buscando através, seja dessa caminhada na iniciação à vida cristã, na catequese, seja na procura pela reconciliação, esse processo constante e contínuo de convite à conversão, são elementos fundamentais dentro desta necessidade formativa para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, fortalecendo para o futuro da nossa vida adulta. Muito bom. Aqui no texto tem uma afirmação que já recolhendo assim as contribuições que vocês deram nessas duas primeiras perguntas, né, que diz: a formação para uma igreja sinodal deve necessariamente ser feita em modo sinodal. O povo de Deus em formação, em comunidade, em família. E pensar uma formação sinodal, Padre Vitório, implica uma mudança de mentalidade, de cultura, conforme a gente vem refletindo aqui no programa Igreja Sinodal. Quais os desafios, né, que o senhor vê para a gente implantar esse modo de formar sinodal hoje? Marcos, veja o seguinte, só é formação se for sinodal. Se não for sinodal, não é formação. Por quê? Porque se não é sinodal, então eu sou o professor e as pessoas são os mestres, eu sei, os outros não sabem, eu tenho cultura, eu tenho título, eu sou doutor, e os outros são coitadinhos, são leigos, coitadinhos que não estudam, que não sabem. Então, afirmo e reafirmo, só é formação se for sinodal. Se não for sinodal, é deformação. Entende? Seja porque eu acho que eu posso impor os meus esquemas às pessoas e, por outro lado, eu não aceito aquilo, a contribuição das pessoas. E como eu falei no começo, né? Quem forma é Deus, né? E Deus, então, ele vai contando com isso, a gente vai se formando mutuamente. Então, todos na igreja, o padre, o presbítero, o religioso, formam o povo de Deus, mas o povo de Deus forma também a gente. Entende? Isso, para mim, é muito claro, né? Para mim, eu digo assim,
a minha visão de pastor, o meu coração de presbítero, ele foi formado de uma forma muito dura nos 4 anos que eu trabalhei numa favela do Rio de Janeiro, quando eu estudava lá na PUC. Então, fazia pastoral numa favela na zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma favela muito violenta, e foram aqueles 4 anos que, para mim, foram fundamentais, que me ajudaram a ver totalmente distinto, de uma maneira distinta, como ser padre, como caminhar na comunidade. Ok? Mas aí também, quer dizer, dentro dessa visão sinodal da comunidade, significa o seguinte, que todo mundo é implicado na formação, não tem ninguém que é desimplicado da formação, enquanto formação eclesiástica, numa igreja que quer ser sinodal. Então, cada pessoa tem que reconhecer o seu papel, aquilo que ela oferece, e a gente tem que acolher a colaboração de todo mundo. Então, pense, por exemplo, a colaboração que as pessoas mais idosas da comunidade, as pessoas que têm uma caminhada de tantos anos e que têm uma sabedoria profunda, a gente tem que escutar essas pessoas, tem que escutar os jovens, tem que escutar as crianças, tem que escutar as mulheres, tem que escutar os pobres, tem que escutar todo mundo. Tem espaço para todo mundo, né, Padre Vitório? A ruptura dessa visão sinodal é que, às vezes, a gente escuta só algumas pessoas. E hoje, com a tecnologia da informação, então são certos gurus que querem se impor à nossa igreja. E se impõem, e eles é que ditam o que a gente tem que acreditar, o que a gente tem que fazer. Isso está errado. E as pessoas, então, só vão bebendo, e muitas vezes coisas totalmente desconectadas do Evangelho. Padre então, Vitório, Marcos, a gente tem que passar essa visão de que na igreja todo mundo tem que dar e receber. Todos, desde o bispo até a pessoa mais simples da comunidade. A gente tem que mudar a nossa consciência de igreja. Isso aí. Nós vamos fazer um intervalo, Padre Vitório, e já nós vamos continuar com esse papo sobre uma abordagem sinodal à formação, com o Padre Vitório e com a irmã Maristela Ganassini. Fique aí que o intervalo é rapidinho. Já voltamos com o nosso Igreja Sinodal. Obrigado a você que nos acompanha, reflete com a gente e, claro, também se forma. O povo de Deus em formação. O tema do nosso programa de hoje é esse, uma abordagem sinodal à formação. Nós terminamos o bloco anterior ouvindo o Padre Vitório nos dizendo exatamente que todos são implicados nesse processo formativo. Não há formação se ela não envolver a todos e todas, se não for de maneira sinodal. Irmã Maristela, tem um ponto aqui que eu quero trazer para a nossa conversa, que o relatório nos traz, e que às vezes a gente até tem medo de tocar, porque quando a gente fala de afetividade, sexualidade, às vezes gera um tabu bastante grande, especialmente no contexto formativo. E aqui coloca a necessidade de se ter uma formação integrada, né, dessa educação afetiva e sexual dos jovens que são chamados ao ministério ordenado e à vida consagrada. Como é que trazer isso de maneira mais tranquila, sem ser um tabu para o processo formativo? Não é uma temática simples e tão pouco fácil de se falar, mas aqui no documento, na síntese, deixa bem claro a importância de acompanhar o crescimento e o amadurecimento. Como que acontece isso? Estando junto, caminhando junto. Não é soltar que alguém faça. E tendo em vista que o ser humano não é feito de caixinhas, agora tem a dimensão espiritual, agora a dimensão humana, agora a dimensão intelectual, mas nós somos, como já dizia o Padre Vitório, nós somos esse todo, na caminhada sinodal, mas nós somos a integralidade humana também. Dentro disso, me parece super importante, quando se pensam os planos de formação das nossas casas formativas, dar esse enfoque e ser claros, não, falaremos sobre isso, não, tem que pontuar, tem que sim falar sobre as questões afetivas, falar sobre questões que podem ser sentimentais e que às vezes precisa de um discernimento para ver
se isso é sentimento de fato, o que acontece a partir disso. Então, precisamos ter essa abertura, eu diria, em nossos casos de formação, especialmente para tratar desses assuntos, onde a gente sai um pouco da zona de conforto, não é temática simples, não é temática fácil, mas ela precisa ser abordada. E quando o plano de formação é feito, dar esse enfoque justamente à dimensão humana, que é na dimensão humana em que se apresentam as questões de sexualidade, as questões de afetividade. Termos essa coragem de abrir os olhos diante dessa situação e não esperar depois, poxa, se eu tivesse feito, não. Fazermos antes que aconteçam certos problemas que estamos aí cansados de ouvir e que acabam se tornando situações muito delicadas e as nossas fragilidades cada vez mais vindo à tona. Eu acredito que se nós temos um plano de formação integrado, onde e também construído de forma integral, e não só da cabeça de uma ou de outra pessoa, e inclusive aqui vários momentos cita mais dentro da questão dos ministérios ordenados, trazer a presença feminina. E muitas vezes nós temos um pouco desse medo de, na casa de formação feminina, trazer o masculino e vice-versa, fazer esse trabalho compartilhado e em conjunto. Nos tornamos muitas vezes ilhas, vamos dar conta da nossa formação e esquecemos de pedir ajuda, esquecemos de buscar ajuda. Não necessariamente a ajuda apenas de pessoas que estudam temáticas, mas de pessoas que também conhecem, convivem, trocar com pares, outros formadores, outras formadoras. E aqui me parece muito importante ter a presença de profissionais qualificados. Por muitos anos, e acredito que ainda existem lugares que isso acontece, que é feito de forma amadora essa conversa, esse trabalho da dimensão da afetividade e da sexualidade. Passou esse tempo. Temos pessoas qualificadas que podem nos ajudar, temos pessoas que podem dar esse suporte, porque se não integradas as dimensões afetiva e sexual, dificilmente conseguem integrar a sua vida de oração, a sua vida de missão, a sua vida comunitária, a sua vida de convivência e o que parece que vai dar reflexo mais importante é a vida e a comunidade eclesial. Então, por que a importância dessa integração? Justamente para sermos pessoas livres, pessoas que lidam com essas situações com leveza, fazendo com que, de fato, a gente construa esse processo sinodal. E quando o Padre Vitório falava dessa questão da formação ser sinodal, do aprendizagem, me vinha muito presente aprender a aprender. Que nós possamos buscar, nesta pedagogia, fazer essa construção da nossa igreja sinodal. Muito bem. Boa reflexão, irmã Maristela. Me fez, inclusive, lembrar do livro do saudoso e grande intelectual Padre Libânio, né, que nos ajuda a pensar esses processos. Jesuíta também, como o Padre Vitório. A irmã Maristela trouxe aqui, Padre Vitório, um elemento importante, né, da participação das mulheres no processo formativo, daqueles que estão se preparando para o ministério ordenado, dando eco àquilo que o relatório nos traz, que todo o povo de Deus deve estar presente e representado nessa formação. E também há aqui uma proposta para que haja assim, uma formação integral. Às vezes a gente vê muito assim, formação para leigos, formação para padres, formação para religiosos, categorizando as formações. Como é que nós podemos implantar assim, uma formação integral, sinodal nas nossas comunidades, nas nossas paróquias e dioceses? Marcos, eu quero pegar esse tema que Maristela abordou agora, porque ele serve de base, de gancho para a reflexão. Então, por exemplo, a questão da educação, da afetividade, etc., vale para quem vai ser padre. Então, a gente não tem que trabalhar nos seminários, etc. Não, esse é um tema para todo o povo de Deus. Para quem vai se casar também. Para os casais, a questão da formação da afetividade é importante. Para os jovens, a formação da afetividade é importante. Então, o que acontece? Acontece que a gente vai fazendo as caixinhas. Então, a questão de afetividade é o padre. Padre, sim, no seminário, tem que ter um programa, tem que falar isso claramente.
como disse Maristela, não pode deixar assim vago, tem que tocar o ponto. E com os casais não tem que tocar essa questão, não? Com os jovens não tem que tocar essa questão, não? Quer dizer, então, esse tipo de formação compartimentalizada, ela não serve. Quer dizer, tem que ter vamos dizer, eixos de formação que valham para todo mundo. Mesmo a questão pastoral, por exemplo, a gente dá por suposto que os padres têm formação pastoral. Não, não tem. A formação na Igreja Católica, nos seminários, forma sacerdotes para o culto. Não forma pessoas para pastoral, não forma missionários. Né? Daqui a pouco vai ser um livro pela CNBB, e ali eu tenho um capítulo onde eu falo como que a formação no seminário tem que ser para a missão e não para o altar. Quer dizer, então tem isso. Quer dizer, o padre tem que ter a sexualidade, porque ele é sacerdote, ele não pode errar, ele não pode escandalizar, não é? Mas não dá uma formação aberta. E aí, então, tem esse descompasso, quer dizer, porque o povo de Deus, muitas vezes, está engajado fortemente na pastoral e cresce em consciência pastoral e chega um presbítero, que vai ser o pároco, que vai ser o líder da comunidade, que de pastoral entende muito pouco. Né? E a mesma coisa, a formação espiritual que falou a Maristela. Então, formação espiritual não é para seminarista, é para todo mundo. Né? A formação bíblica é para todo mundo. Agora, mas o que acontece na nossa igreja? Acontece que, muitas vezes, o povo de Deus tem mais formação do que aqueles que têm a tarefa de formá-lo. Então, você vai encontrar pessoas nas comunidades que entendem muito mais de animação bíblica da pastoral, entende muito mais de liturgia, entende muito mais de ação social do que o padre. Quer dizer, então, esse descompasso, o tirar a formação presbiteral daquele lugar que é próprio dele, que é a vida do povo de Deus, cria uma espécie de esquizofrenia. E por isso depois, então, o padre não dá conta da formação do povo de Deus, porque ele não tem formação, ele não foi formado para ser formador. Em muitas situações que eu conheço, né, a formação do povo de Deus é muito mais alta, muito mais consistente do que aquela do povo de Deus. Eu posso citar um exemplo que me falou uma religiosa. Né? O povo da paróquia onde ela trabalha quer entrar, mergulhar nessa caminhada do Papa Francisco, que chama a gente a ser sinodais. Mas o pároco da paróquia dela disse que sinodalidade é um tema que não entra na paróquia dele. Durma com um barulho desse. É. Agora, como que Deus pode fazer o serviço de formação do coração do povo de Deus se aquele que está ali, que deveria ser o primeiro a compreender isso, é aquele que bloqueia a ação de Deus? Significa o seguinte: vamos continuar no clericalismo, vamos continuar no conservadorismo, no liturgismo, no legalismo, etc. Quer dizer, então a gente vive num contexto muito complicado se não houver uma espécie de conversão real, né, da concepção de ministério ordenado na nossa igreja e de formação para o exercício do ministério, não tem possibilidade. Então, o que vai acontecer? O povo de Deus ou vai se formar por conta própria, né, buscando os seus caminhos, e muitas vezes indo atrás de gurus que falam coisas totalmente aleatórias, ou então vão ficar bloqueados na sua caminhada, né, porque não tem pessoas que estejam à altura de formar. É um assunto que dá pano para manga, mas que o relatório traz para a gente tem que tocar o dedo nessa ferida e estar abertos ao Espírito para viver esses processos. Eu quero agradecer muito aos nossos convidados, a irmã Maristela Ganassini e o padre Jaldemir Vitório, jesuíta, que refletiram com a gente nesse programa de hoje. Agradeço você também que nos acompanha aqui sempre e convido para o próximo programa em que nós vamos tratar sobre questões abertas, vários temas que o relatório de síntese desperta para a gente. Um abraço, até lá.